palavrinhas, né, que todo mundo usa, que é bem importante. Primeira, yeah, sim. Segunda, nine, não. Então, só lembrando aqui a questão da escrita e da pronúncia. O J, em alemão, tem o som de I. Então, aqui, J-A. E a gente vai falar IA. E o não, né? Eu tenho aqui o EI, que a gente vai falar I, que então vai ser nine. Primeira coisa, IA, sim, nine, não. Vamos aprender um contexto? Bem, eu trouxe para vocês aqui um contexto. Na aula anterior, eu fiz uma pergunta, começando com o pronome interrogativo, wo. Onde você mora? Wo wohnst du? Aqui eu estou fazendo uma pergunta direta. E aí, uma pergunta direta, aquela que a resposta é positiva ou negativa, sim ou não. Em alemão, eu vou começar com um verbo. Em português é diferente. Eu pergunto, você mora no Rio? Você mora em São Paulo? Então é a entonação que vai dar a ideia de uma frase interrogativa, que vai dar a ideia de uma pergunta. Em alemão não. Eu quando faço uma pergunta para alguém que não tenha um pronome interrogativo, eu começo com o verbo. Então aqui, wohnst du em São Paulo? Se alguém chega para mim e fala, Denise, wohnst du em São Paulo? Você mora em São Paulo? Eu vou dizer, nein, ich wohne nicht em São Paulo. Então eu tenho aqui dois momentos em que eu nego. O primeiro é aquela primeira negação, o contrário do IA. Em alemão é nein. Sim, ja, não, nein. Mas toda vez que eu for negar um verbo, um advérbio ou um adjetivo, eu vou usar o nicht. Então, eu tenho aqui nein, não. Eu não moro em São Paulo. Ich wohne nicht em São Paulo. Denise, alguém pergunta para mim, wohnst du em São Paulo? Nein, ich wohne nicht em São Paulo. E aí eu vou esclarecer. Ich wohne em Rio de Janeiro. Tá ok? E agora eu vou trazer aqui para vocês uma pergunta na qual a resposta será afirmativa. Alguém fala para mim, Denise, wohnst du em Rio de Janeiro? Ja, ich wohne em Rio. Ich wohne em Rio de Janeiro, ok? Só lembrando, o IA é J-A. Claro que no início da frase está com letra maiúscula, mas eu estou enfatizando para a gente não confundir, porque alguns alunos assim no início confundem com o Y, né? Mas não, em alemão, J-A, o J tem som de I. Então, IA, sim, J-A. Ok? Mais uma vez, alguém chega para mim, wohnst du em Rio de Janeiro? Ja, ich wohne em Rio de Janeiro. Vou terminar esse vídeo agradecendo a vocês em alemão. Então eu tenho aqui o meu muito obrigada em alemão. Vielen Dank. Vielen Dank. Lembra? A gente tem o V com som de F e aqui Vielen Dank. Muito obrigada. Em alemão é Vielen Dank. Tanto o homem fala Vielen Dank, a mulher fala Vielen Dank. Em português é que nós temos a diferença, né? A mulher fala obrigada, o homem fala obrigado, mas em alemão a gente só tem Vielen Dank, muito obrigada. O obrigada simplesmente, que também já é bem legal, é o Danke. Obrigada, Danke. É assim mesmo. O Danke, eu tenho o Ezinho aqui no final.
quando eu vou falar aqui o muito obrigada, o azinho desaparece. Então, danke, obrigada, e vielen Dank, muito obrigada. Quando eu agradeço, a pessoa fala de nada, em alemão é bitte, bitte. Mas o bitte também tem um outro significado bem importante, que é o por favor, né? Então, quando alguém fala danke, a pessoa vai responder o nosso em português de nada, bitte. Mas o bitte também, trazendo para vocês, tem esse outro significado bem importante, que é o por favor, ok? Então, muito obrigada, vielen Dank, tschüss!